Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Como vai você? Eu estou bem, graças a Deus, né? Hoje folga do marido, acordei mais tarde, né? Hoje ele vai fazer um almocinho gostoso de novo lá no fogão a lenha. Gente, que marido maravilhoso, né? Mas vamos à nossa palavra do dia. Mas antes vamos ver o nosso texto principal de hoje, que está em Salmos 34:2, que diz assim: A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos a ouvirão e se alegrarão. Olha que palavra maravilhosa, né? Nós temos hoje, quinta-feira, né? Já estamos chegando novamente o fim de semana. O que é que você tem preparado para este fim de semana? Nham, nham, nham. Que será o que será? Vamos à nossa promessa do dia. Eu não pensei ainda o que eu vou fazer no final de semana. Meu esposo vai trabalhar, né, no final de semana, então não sei o que eu vou fazer. Mas provavelmente estarei cuidando de casa. Nossa palavra está, nossa promessa, né, de hoje está em Salmos 31:24. Salmos 31:24. Vamos ver o que vai dizer. E diz assim: Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que estáis no Senhor. Então, nós precisamos nos esforçarmos. Para quê? Para que ele fortaleça o nosso coração, né? Nós que estamos no Senhor, passamos por adversidade, né? Por problemas enormes, né? Sempre estamos vivendo um processo. Quando termina um, começa outro, né? Nossa vida é muito complicada porque o inimigo, ele bate feroz sobre as nossas vidas, tentando nos impedir, né, de sermos felizes, sermos realizados, mas ele não entende, porque mesmo assim nós somos felizes. Por quê? Porque é o Senhor que nos fortalece, é Ele que fortalece o nosso coração, é Ele que nos coloca de pé diante as adversidades e nos faz sermos vencedores. Amém? Não pode esquecer de tomar água, viu, gente? Irmã, a senhora é chata com esse negócio de água? Meu amor, sabe por que eu sou chata? Porque eu tenho uma cicatriz horrível aqui de 23 centímetros, aproximadamente esse tamanho aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu não tomava água. Porque eu achava bonito, eu não sentia sede. Eu passava 2 dias sem tomar água, né? E era tudo muito bonito. Eu só bebia água quando a cabeça doía. A cabeça doía, o que é? Será? Ah, eu não bebi água hoje. É bonita, né? Eu achava. Mais lindo foi eu ir para a mesa de cirurgia. E quando eu fiz aquela cirurgia, eu descobri que se não tivesse feito, eu teria morrido hoje. Porque tinha uma baita infecção no meu rim, né? Que subiu, uma infecção de urina que subiu para o rim e já estava a ponto de ir para as vias respiratórias. Se isso acontecesse, meus amores, eu não estava aqui para contar para vocês. Então, por isso eu insisto bastante, tomem muita água, hidrate o seu corpo, cuide do seu corpo. Eu acho que eu já contei aqui esse testemunho que foi um milagre, né? Que Deus fez na minha vida. Eu tenho uma esclerodermia, né? É uma mancha na pele. Ela é tipo vitiligo, só que ela é vermelha,
né? Em vez dela ser branca, deixar a pele branca, ela deixa a pele vermelha, manchada, como se tivesse tomado um golpe, né? Tivesse machucado, fica vermelho. E eu fui no médico para ver, para tratar. E quando eu cheguei lá, o médico pediu alguns exames, entre eles o de urina. Ele falou: olha, você tá com uma infecção de urina gravíssima, né? Vou te mandar para o urologista. Aí eu fui. Depois de 5 anos tentando, eu tinha um pacote assim, ó, de exames, de documentos, tudo que eu fazia, mas nada resolvia. Uma vez o médico chegou até me dizer: toma bastante água que resolve. Só que no meu caso já não era tão simples assim, né? E aí eu fui nesse urologista, ele pediu um exame de urgência, eu fiz no mesmo dia. No outro dia eu fui, levei para ele e estava lá constatado uma pedra no rim de 4 centímetros. Então foi feito os exames preparatórios e o médico me levou, né, para a cirurgia, tirou o rim, fez 3 cortes nele e quando ele abriu para tirar as pedras, aquela pedra de 4 centímetros não era pedra, era uma bola de pus, era infecção gravíssima. E aí ele parou de tirar as pedras no rim e foi tirar essa infecção. Então ele disse: olha, se não descobrisse essa infecção, né, com a pedra do rim, não tivesse aberto e feito esse exame, eu estaria morta hoje. Então eu digo que foi Deus. Esse é um testemunho de que Deus, né, fez na minha vida, o livramento, né, que ele me deu, e eu sou muito grata a Deus por isso, né? E vamos beber água. Hoje eu bebo em torno de 3 garrafas dessa por dia. Ela é 1,5 litro. Então, às vezes, eu tomo até mais. Então, eu tô tomando de 3 a 5 litros de água por dia. E confesso a vocês, a pele fica ótima, viu? Toma bastante água e você vai ver sua pele sedosa, igual de criança, ó. Pensa, uma mulher de 40 anos com a pele linda dessa, sem nenhuma espinha, nem nada, nem uma ruguinha. Ai, que maravilha! Vamos aqui ao que interessa. Testemunho dado, testemunho falado. E agora vamos à nossa palavra, nosso texto principal de hoje, que está em Salmos 34, 2, que diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos a ouvirão e se alegrarão. Olha que interessante. Quando nós falamos, né? Quando nós fazemos o que estamos fazendo aqui agora, o que acontece? Os mansos ouvem e se alegram, né? As pessoas mansas, ao nos ouvir, elas se rendem a Deus. Elas não conseguem, né, ficar indiferente quando ouvem nós falarmos de Deus com tanto amor, com tanto afinco, né? Então, nós somos exemplos, querendo espirrar, meu Deus. Nós somos exemplos para as pessoas. O que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós vestimos, por onde vamos, tudo vai influenciar as pessoas para o bem ou para o mal. Então, fique ligadinho nisso. E vamos ao nosso texto que diz assim: Davi aqui não se vangloriava de realizações pessoais. Por exemplo, ele não se gabou de modo como enganou o rei de Gate. Ele se dava conta de que Deus o protegeu enquanto estava em Gate e que escapou com a ajuda dele. Então, Davi, ele tinha ciência de que não foi ele, mas sim Deus que o protegeu, né? Quando ele estava lá em Gate, diante do rei, né? E ele poderia ser morto, e ali ele se fingiu de louco, né? E saiu da presença do rei. Então, ele atribuiu a isso a Deus, né? Foi Deus que o livrou, né? Não foi suas próprias mãos. Assim, Davi
não se jactou, mas reconheceu que o mérito era de Deus. Por esta razão, os mansos foram atraídos a ele. Da mesma forma, Jesus enaltecia o nome de Deus, e isso atraía a Deus pessoas humildes. Então, o modo ao qual Jesus agia em relação a Deus atraía as pessoas mansas e humildes. As pessoas de coração limpo. Eu tive que dar uma paradinha aqui, porque meu esposo chegou com os meus remédios. Que maravilha! E vamos continuar aqui, vamos voltar um pouquinho aqui no que estávamos dizendo. A forma que Jesus enaltecia o nome de Deus, isso atraía a Deus pessoas humildes, dispostas a aprender. Então, as pessoas queriam saber mais sobre Deus. Elas tinham essa sede, né? Essa vontade de saber mais sobre Deus. E a forma que Jesus apresentava Deus às pessoas, elas atraíam, né? Elas queriam estar ali com ele, aprendendo cada vez mais. Hoje, os mansos de todas as nações estão atraídos às congregações, né, dos cristãos, da qual Jesus é o cabeça. Então, hoje as pessoas também estão sendo atraídas, né, para a igreja através dos líderes, dos missionários, dos obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros e aí por diante, né? Estamos sendo todos atraídos, né, para conhecer mais o nosso Deus, né, e glorificar, exaltar o nome dele. Tais pessoas mansas sentem-se tocadas no coração ao ouvir o nome de Deus ser glorificado pelos seus humildes servos e, ao ouvirem a mensagem bíblica que o Espírito Santo de Deus as habilita a entender. Então, precisamos entender que é o Espírito Santo que nos revela, nos faz entender as passagens bíblicas, né? Aqui vai nos dizer lá no passado, Jesus, onde ele passava, onde ele falava do amor de Deus, as pessoas ficavam maravilhadas, né? Maravilhadas e buscavam estar com Jesus, né? Buscavam fazer a vontade de Deus. Muito importante tudo isso, né? Então, nós vamos ver aqui, novamente, o nosso texto principal, que está em Salmos 40, ali eu ia falar 42, Salmos 34, 2, Salmos 34, 2, que diz: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Então, as pessoas mansas que ouvem, né, nós falarmos de Deus, das coisas boas que Deus faz, o que acontece? Elas se alegram muitíssimo. Que maravilha, né? Nós vamos ver aqui também Provérbios 21, 1, que diz assim: como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Então, o coração do rei se alegrava, né? Muito se alegrava na presença de Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele em tudo, né? Aí que vai dizer, né? Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então, o rei se alegrava muitíssimo, né? Na presença de Deus. Olha que maravilha, né?
Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele transforma as nossas vidas, nossos sentimentos. Basta nos rendermos a ele, né? E ele fará todas as coisas para o bem de nossas vidas. Vamos ver aqui Colossenses 1:18, que diz: e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenhais a preeminência. Então, como eu li no texto, aqui vai dizer, né? Jesus, ele é a cabeça do corpo da igreja. Nós, a igreja, nós somos o corpo da igreja. E Jesus é o cabeça. É ele que nos guia, é ele que nos orienta, nos mostra o caminho a seguir. Amém? Vamos ver aqui também João 6, do 44 ao 51, que vai nos dizer o seguinte. Aliás, do 43. Respondeu, pois, Jesus, dizendo-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, senão o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, ninguém chega a Jesus se não for Deus que o trouxe. Então, não fomos nós que escolhemos a Deus, é Deus que nos escolhe. Se você está nessa caminhada com Cristo, saiba que você foi escolhido, né? Enfrente todas as barreiras que você tem que enfrentar, que Deus, ele é contigo. Amém? E diz mais: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que o Pai ouvir, que do Pai ouvir e aprendeu, vem a mim. Não que ninguém fosse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que nele comer não morrerá. Não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Jesus, ele está dizendo aqui, ó, no passado, Deus deu o maná dos céus, né? Deu o pão dos céus para as pessoas lá no deserto, mas que hoje ele era o próprio pão que descia do céu, né? E aquele que aceitar Jesus, né? Aquele que o tiver como seu Salvador, né? O seu único, suficiente Salvador. O que acontece? A pessoa alcançará a vida eterna. Então, ao ouvirmos, né, sobre Deus, sobre Jesus, o Espírito Santo, e nós sermos atraídos por ele, nós temos a chance da vida eterna, né? Se assim fizermos, né? Vamos ver aqui para finalizar Atos 16, do 14 ao 15, que diz assim: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo:
Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha que maravilha, né? Aquela mulher que já servia a Deus, ela ouviu as maravilhas que Paulo falava, então ela se rendeu e pediu, né, que a batizasse. Então ela e toda a família dela foi batizada, e com isso ela disse: olha, vem ficar na minha casa, né? Venha passar esse tempo que vocês estão aqui, venha me dar essa honra de recebê-los, né, de tê-los aqui na minha casa. Então, receba também os homens de Deus, aquelas pessoas que vão, né, evangelizar, pessoas que vão de casa em casa evangelizando, pessoas que te encontram na rua e falam a palavra, né? Então, que Deus venha abrir seu coração assim como abriu o coração de Lídia, né? Palavra poderosa, palavra maravilhosa de hoje. Aprendi muito, né? E vou ensinar muito também, assim como você está aprendendo e também irá ensinar. Peço que me ajude, continue, né? Curtindo, se inscrevendo, comentando, deixando pedido de oração, compartilhando, né? Vamos evangelizar junto. Vou ficando por aqui, já está um pouquinho tarde, tem muitas coisas para fazer, mas fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço enorme no seu coração e um beijo enorme também no seu coração. Até o próximo vídeo.